Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Perdi Geek. No vídeo de hoje falaremos de um quadrinho que é lembrado tanto pelos leitores da personagem, quanto pelo pessoal que curte a editora em si. Falaremos de quê? Mulher Maravilha e Queteia. E aí, rapaziada, espero que vocês estejam bem. Estamos começando mais um vídeo aí, né? Mais um domingo de resenhas sortidas para vocês, não é mesmo? Então, vamos falar hoje dessa... Tem gente que chama de graphic novel, tem gente que chama de one shot. Pra mim é um one shot porque tá situado numa fase maior. Vou até pincelar um pouco, né? Complementar a resenha, que é uma edição bem curtinha. Vou falar alguns pormenores mais pro fim da resenha, tá bom? Mas é um material bem legal, tá? Uma história legal assim, você lê, diverte, entretém. Tem o seu valor, né? Tanto na fase quanto no macro, né, da personagem. É uma história lembrada aí com muito carinho pelo pessoal, principalmente para quem gosta, né? Eu vou estar mostrando para vocês aqui o material e vamos tentar resenhar aqui para vocês. Pois bem, é uma edição de capa dura, tá? Olha que legal, capa pintada, muito legal mesmo, né? Lombadinha, bem legal. O padrão, né? Lembrando aquelas paradas gregas de coisas antigas, históricas, né? Vasos antigos, olha que legal. É isso aí, tá bom? Então, aqui eu vou dar um zoom para vocês verem mais fácil. Roteiro do Greg Rucka. A arte, pelo menos os esboços, né, é do J.D. Jones, no recheio que eu falo, tá? A arte final, né, o arremate é do Wade Von Grawbadger, esse que é o nome do cidadão, né? E por último aqui nós temos as cores do clássico, do já conhecidíssimo Dave Stewart, né? É uma edição de capa dura, recheio em couché, arte colorida. A história se inicia no passado, pessoal, na antiga Grécia, mostrando ali brevemente como era a relação entre pessoas de algumas camadas sociais diferentes. Eu posso estar falando uma bobagem, tá? Porque eu não lembro tudo como era a estratificação social da Grécia Antiga, né? Eu não estava lá. Como funcionava o lance da lealdade, a serventia, né? De servidão mesmo, não necessariamente um servicinho qualquer. E além da questão das pessoas ali se relacionando, mostra também o lance da Iqueteia, que é justamente o que dá título a esse one shot, a essa edição especial. Porque o lance da Iqueteia é, digamos, subserviência, obediência em troca de proteção. E aí tem o juramento, tem todo um pormenor, que é até explicado na história, mas eu vou encurtar também porque eu não lembro de cabeça, tem um tempo que eu li, tá? Mas aí mostra esse lance da Grécia Antiga e o que pode acontecer se você não cumprir com a sua parte, tanto pela pessoa que tem que proteger, quanto pela pessoa que pede. E aí vai pular pro futuro, pro tempo presente ali, de 2000 e poucos, né, que foi quando a história foi feita. Agora estamos em Gotham, 3 semanas antes do momento certinho da história. Mostra uma moça muito bonita, cabelinho curtinho, ela acaba apunhalando um sujeito. O nome dela, Daniele, tá? Só me engano, até com 2 L's. Ela passa o cara, você fica sem entender, você acha que por ser em Gotham é mais um crime estúpido, mais uma coisa qualquer, repentina, né, trivial pra caramba, porque lá isso é pouca bosta, é troco de bala, né, esse tipo de coisa, de barbaridade. E aí mostra ela com a faca, o cara estatelado no chão, não sei se eu separei essa arte pra vocês. E aí ela fala, oh meu Deus e tal, finalmente consegui. Aí você pensa, pô, é mais uma criminosa talvez. Só que não necessariamente, isso vai ser destrinchado ao longo da história. Mas de primeiro momento, o que é que importa? Ela sapecou o cara, né? Passou a faca nele. E aí o Batman vai atrás dela. Nessa perseguição, que aí vai pular as 3 semanas pro tempo presente mesmo, 100%. Que vai ser quando a Daniele vai estar na cidade lá que a Diana mora. Eu não vou lembrar de cabeça, mas aí ela vai na embaixada de Temícera. Porque parece que nessa época do Greg Rucka, ele montou o contexto ali, além das histórias próprias que infelizmente eu não li, né? Parece que vai sair na saga, né? A segunda temporada da saga Mulher Maravilha é essa fase. Então meu palpite é que essa história vá sair, tá? Então se você não quiser pagar uma nota na edição de capa dura, pode, quem sabe, comprar a edição mais econômica. Porque, por exemplo, aquele Escada pro Céu, que é do Mark Waid com o Brian Hitch no tempo da Liga do Morrison, se não me engano, saiu dentro da saga. Teve colega que comprou porque só queria ela. Voltando, né, nesse contexto da embaixada de Temícera, a Daniele vai correndo pra lá, porque não só ela tem que se proteger, ela também tem que fugir do Batman. E aí quando ela chega na Diana, né, até a Diana tava refletindo sobre algumas coisas, provavelmente é peso da cronologia desse arco, dessa época do Greg Rucka, que eu não vou saber, peço desculpas, tá? Ela chega e é uma arte muito bonita, né, é propositadamente posado, que ela ajoelhada assim, pegando e beijando a mão, e é uma arte muito bonita, que a Diana tá meio assim, né? Deve ter inspiração em alguma estátua, isso é um palpite meu, tá? É uma arte bem legal.
E ela pede, né? Faz o juramento da Iqueteia, né? Fala do perdão, fala da proteção, fala de não sei o que. E aí a Diana fala, beleza, eu aceito. Só que naquele momento ela estranha, ela só se compadece porque, vamos dizer assim, é uma irmã do sexo feminino. Não vou nem falar sexo frágil porque o Greg Rucka nunca fez as personagens dele femininas ser muito fraquinha, vamos dizer assim, né? Tira aí de base a Montoya, a época que ele fez a Mulher Maravilha, a Moça do Lazarus, né? Ele é um dos poucos caras, assim, que fazem, até hoje, salvo engano, assim, né? Eu li algumas coisas mais recentes, tipo aquele Black Magic também, tem lá no PSQ, tá? Ele é um dos poucos caras que faz personagem feminina, que não é que necessariamente, é a donzela e não sei o que, igual, isso envolve até um pouco a tal da guerra cultural que o povo fala, mas mesmo na fragilidade, na singeleza, na delicadeza das moças que ele escreve, nem todas elas são moças completamente indefesas. Elas carregam um tom de feminilidade muito bacana, né? Muito sensual, muito charmoso, mas também consegue se virar. E isso é quase já metade da história, porque essa história, se eu não me engano, esse one shot tem umas 50, 60 páginas no máximo, né? É uma edição dupla, vamos falar assim. E aí, tipo, o pedaço da Grécia Antiga já é um tanto, esse lance da perseguição até chegar nela, mas é um tanto, né? Mais um tanto. E aí quando ela aceita, para depois ela começar a meio que desvendar, e quando o Batman vai chegar nela, fala, ó, essa mulher matou alguém em Gotham, eu quero o couro dela, eu vou prender ela. Aí a Diana, não. Aí explica, ela fez o juramento, eu vou ter que defender, eu quero ver você passar por cima de mim, meu irmão. E aí que começa, né, a ação propriamente, até o final desse encadernadinho, dessa edição única, que é o Batman correndo atrás da mulher, a Diana avacaiando, os dois quebrando porrada um com o outro, né, caindo de pau, e a Danielle tentando se manter viva, e é legal, assim, que explica o porquê, né? Enfim, conta na explicação, o Batman conta pra Diana, a Danielle se retrata e explica, só que aí fala, mesmo tendo sido uma coisa justa, correta, compreensível, ela ainda tem que prestar contas com a lei dos homens. Só que aí no final você vai ver que não é só com a lei dos homens que ela vai ter, né, que se retratar, dar satisfação. E é durante esse combate, né, que tem a icônica cena da botina na cara. Nesse caso também virou uma capa pintada muito bonita, que é a que eu mostrei pra vocês, mas essa cena também acontece dentro da história normal. Eu não lembro se ela pisa no pescoço ou na cabeça do Batman, né, a Diana, ou se ela pega ele numa imobilização ali e deixa catracado no chão, né, travadão. E é engraçado porque também lá na frente ele tenta fazer o Iqueteia pra Diana, né, fala, ô, você tá ligado que isso aí não vai dar certo não. Aí o Batman, não, porque eu estudei, eu li os contos gregos antigos, não sei o que, eu descobri que é por isso que você tá defendendo ela. Ela mas você tá ligado que sim, então você leu errado, porque eu tenho o direito de negar, então eu recuso o lance da Iqueteia que você tá me pedindo. Aí ele nega, porque senão ele, digamos assim, pra meio que botar ela numa saia justa, né, do mesmo jeito que ela aceitou a moça, ela teria que aceitar o cara. O pensamento do Bruce, pelo menos nessa história, né, ele achou que ela ia aceitar de bom grado também, porque como se fosse qualquer coisa de ritual antigo para ser aceito de forma cega, né? Que isso aí até tem a ver um pouco com o lance da tradição passada ao longo das gerações. E nem tudo, dependendo que vai vir, né? Não que a tradição é ruim, igual muita gente fala, não, né? O tradicionalismo ele tem seus pontos bons, as suas vantagens, né? As suas benesses, mas nem tudo que vem com a tradição pode ser benéfico, e nesse caso do Batman, que ele quis dar um olé nela, ela vai e devolve o olé e fala, não, meu irmão, hoje não. A historinha é curta, pessoal, como vocês bem viram aí, o vídeo deve ter ficado curto, mas é isso, o lance da Grécia Antiga, depois o lance da Danielle, ela vai atrás da Diana, quebra pau e arremata. Essa história, ela sozinha, ela é legal, tá? Ela é bacaninha, só que eu acho que ela deve ganhar mais vulto, mais potência, ficar com a qualidade mais bacana mesmo, no contexto, se você ler a fase toda do Greg Rucka, que é aí que eu tô falando. Se você tá comprando a segunda temporada da saga da Mulher Maravilha e já chegou nessa história, né, ou depois que chegue, volte aqui e comente, por favor, né, nos dê esse contexto maior, né, com esse estofo maior da época, que vai colaborar bastante aqui conosco. É uma história bacana, eu comprei nesse formato de luxo porque era o que tinha. E assim como, por exemplo, Batman Gritos na Noite, apesar de ir um para um outro lado, ser uma outra coisa, de uma outra época, é um one shot, né? No caso do Iqueteia é uma edição só. No caso do Gritos da Noite era uma minissérie de 2 partes, né? Mas é uma dessas histórias breves de personagens grandes, muito bem comentadas. E neste caso o pessoal lembra com um certo carinho por conta do nome do Greg Rucka e da qualidade que a história tem. Só que, como eu disse, ela enquanto um tiro curto, ela é ok, né? De ok pra muito bom, vamos falar assim. É passável, bem tranquilo de ler. Só que, na minha opinião, se você ler no contexto da fase do Greg Rucka, deve melhorar, deve ter um segundo, terceiro significado, porque no começo da história ela tá muito pensativa,
é tá refletindo sobre muitas coisas, e você fica, tá, minha filha, você tá com depressão, o que que é? Provavelmente com a bagagem da fase em si, a gente vai entender melhor o porquê dessa introspecção toda dela no começo da história. E além da capa dura, o que que esse diferencial da edição de luxo tem? Uma galeria de capas, umas coisinhas de esboço e mais uns pormenores criativos. Isso aí é legal, que eu acho bacana de ter na edição de capa dura, né? Já que você tá pagando a facada que tem alguns pormenores de produção. Mas se você tiver a oportunidade de comprar a edição antiga, que era um formato mensal bem mais simples, compra. Porque se é história pela história, compensa mais assim, tá? Mas se você achar aí, vai ter o link aqui na descrição, tá? Eu acho que ainda tem na Amazon, se você quiser comprar. Eu acho que no site da Panini não tem mais não, tá? Mas se você quiser comprar na Amazon depois numa promoção legal, pode arriscar. Se você quiser comprar mais barato, compre depois na Saga. Mas se você já tá mexendo com a Saga, não encosta nessa história não. Espera chegar no volume correto, você já vai ter tudo aí dentro. Vai ser mais fácil, mais prático e mais econômico também. É isso, tá bom? Fique com as artes aí. Dessa vez eu consegui inserts de melhor qualidade. E nos vemos numa próxima, tá bom? Na próxima quarta, no próximo domingo, uma live, outro conteúdo que seja, tá bom? Um beijo, um abraço. Tchau, tchau.